Você já se perguntou o que realmente acontece no segundo exato em que o coração para? Não horas depois, não no velório, mas no instante sagrado em que a alma deixa o corpo. Imagine o último suspiro, o quarto silencioso e, de repente, uma luz. Não uma luz comum, mas uma presença que penetra até a medula da alma. É Jesus Cristo. E Ele está olhando diretamente para você. A maioria teme a morte, mas poucos se preparam para o que vem depois. A Escritura é clara. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Mas o que isso realmente significa? É castigo? É misericórdia? É revelação? Neste vídeo, você vai descobrir o primeiro instante da alma fora do corpo. Porque nem todas as almas suportam a presença de Jesus, o tribunal divino que revela tudo, e a promessa eterna para os que o amaram. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 43. Prepare-se. A eternidade começa agora. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado e compartilhe este vídeo. Talvez alguém que você ama precise ouvir essa verdade antes que seja tarde. Era madrugada. A cidade dormia. No hospital, apenas o zumbido dos aparelhos, os passos distantes de uma enfermeira sonolenta e a luz amarelada de um corredor que não leva mais a lugar nenhum. No quarto, o tempo parecia suspenso. A respiração, antes firme, depois ofegante, agora era uma dança irregular entre o que resta da vida e o que começa da eternidade. O peito subia e descia como se empurrasse o próprio destino. Os dedos estavam frios. A boca entreaberta murmurava palavras sem som. Quem assistia de fora talvez visse apenas um corpo que agoniza, mas no invisível, uma batalha estava sendo vencida, não por médicos, nem por morfina, mas por Deus. Naquele instante, as paredes do quarto se desfazem em silêncio. Os cheiros de hospital, o suor, o metal, a solidão, tudo começa a perder forma. A alma se prepara, algo ancestral dentro dela compreende. Chegou a hora. E então acontece. Não com estardalhaço, nem como nas telas de cinema, mas com um silêncio tão denso que parece gritar. O corpo exala o último sopro. A pele se aquieta. Os olhos, mesmo fechados, parecem olhar para algo que não está mais ali. E a alma solta-se, não com violência, não com alarde, mas como quem tira um véu transparente do rosto. Uma veste de luz escapa do barro cansado, deixando para trás o peso da carne, as limitações do tempo, o ruído do mundo. A alma está livre, mas ainda sente o ar diferente, sem oxigênio. Sente a ausência do peso físico, como quem caminha sem chão. Sente também a ausência de dor, mas com ela vem uma clareza dolorosa. Ela sabe, não está mais viva, mas também não está morta. É outra coisa, é mais. O tempo deixou de existir como cronômetro. O que antes era contagem agora é consciência. Ela se recorda, revê em lampejos, rostos, lugares, palavras ditas e não ditas, o beijo da mãe na infância, a briga com o irmão, o dia em que chorou escondida no banheiro, o momento em que ignorou uma súplica de ajuda. Tudo retorna como um eco que pede resposta. E então, uma luz, não como uma lâmpada ou o sol do meio-dia, mas como uma presença, não cega, mas penetra, não empurra, mas atrai, não comanda, mas chama. A alma reconhece, mesmo sem nunca ter visto. A luz é alguém, e esse alguém é Cristo. A alma sabe, sem explicação, sem catecismo, sem dúvida, que está diante daquele que a criou, que a amou, que a esperou. Como está escrito: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 12.
Mas agora já não é mais uma promessa lida numa Bíblia, é realidade. A alma não fala, mas entende. Não caminha, mas se aproxima, como se fosse puxada pela sede que nunca soube que tinha. Nesse instante, não há mais papéis, títulos, heranças, diplomas, status, aparência, não há mais corpo, há apenas verdade. E a verdade tem olhos. E esses olhos estão olhando direto dentro da alma. É aqui que muitos caem em si. Não há onde se esconder, não há como voltar, não há mais tempo. A eternidade começou, e tudo o que a alma carrega é o que amou. A alma avança, não por vontade própria, como quem dá passos, mas por um impulso interior irresistível, como um rio que se lança à foz. Algo a atrai. Uma força mais antiga que o tempo, mais forte que a gravidade. É a luz, mas não uma luz física, fria, branca. É uma luz viva, pessoal, que pulsa, que chama, que reconhece. E quanto mais se aproxima, mais a alma sente um incômodo, não externo, mas dentro. Um calor estranho, como quem se vê nu diante de alguém que conhece cada dobra, cada falha, cada rastro escondido da alma. Ela começa a se lembrar, mas agora não como memória passiva. Ela sente cada escolha que fez como se fosse uma tatuagem invisível em seu próprio ser. A luz não a acusa, mas ilumina. E iluminar é mais que mostrar. É revelar a essência. A alma vê o que foi, vê o que escondeu, vê o que poderia ter sido. E ali, sem qualquer palavra, compreende o que muitos vivem negando. A verdade não depende da opinião de ninguém. Como está escrito, porque nada há oculto que não venha a manifestar-se e nada escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 17. Ela sente o peso das palavras que disse com ironia, dos olhares carregados de julgamento, das omissões disfarçadas de prudência, dos gestos que pareciam amor, mas tinham orgulho escondido. A presença de Cristo não precisa de voz. Seu silêncio revela tudo. A alma entende que Jesus não é apenas juiz. Ele é o espelho perfeito, diante do qual não há como manter máscaras. E isso, para algumas almas, é insuportável. Há nelas tanta sombra acumulada, tanto auto-engano, tanta resistência ao bem, que a luz não fere, mas queima. Não pela sua natureza, mas porque essas almas se habituaram à escuridão. Lembram-se da própria vida como quem assiste a um filme já sabendo o final. Sabem o que deviam ter feito, mas não fizeram. Sabem o que fingiram não ver, mas viram. Sabem que a luz que agora as atrai era a mesma que sempre esteve presente, mas foi ignorada, recusada, desprezada. São João da Cruz escreveu que no fim da vida seremos julgados pelo amor. E essa verdade pesa como ouro quente sobre o coração espiritual. A alma começa a querer se esconder. Mas onde? Onde se esconder da luz que vê por dentro, do olhar que atravessa o tempo, do amor que tudo sabe? Algumas almas, mesmo envergonhadas, permanecem, não fogem. Aceitam a dor da revelação porque desejam a salvação. São como crianças que, mesmo sujas e assustadas, correm para os braços do Pai. Outras, não. Outras tentam se afastar. Mas não há mais escapatória. A luz é onipresente. Santa Faustina escreveu em seu diário que viu almas entrando em colapso diante da misericórdia de Jesus. Não por causa da ira divina, mas porque nunca aprenderam a ser vistas com amor. A alma diante da luz de Cristo não é punida, ela é revelada. E nessa revelação, ou a humildade, ou a fuga, a pergunta que arde como fogo no coração espiritual é: você quer ser salvo, mesmo vendo quem você realmente é? A resposta divide eternidades. A alma está diante de Jesus. Não há anjos ao redor. Não há tronos visíveis, não há multidão.
O cenário é o mais solene e íntimo que pode existir. Um coração sendo julgado pelo próprio amor. Ela não ouve martelos, não vê balanças, mas sente, com uma nitidez assustadora, que está dentro de um tribunal. Não um tribunal exterior, mas o tribunal da consciência iluminado pela luz absoluta da verdade. Tudo começa a se mover dentro dela. É como se uma porta se abrisse e revelasse uma sequência perfeita, viva, pulsante, da própria história. Cada ato, cada pensamento, cada intenção. A alma percebe que o tempo foi apenas uma cortina. Agora, ela vê a eternidade contida em cada escolha. Como está escrito, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba a devida recompensa por suas obras boas ou más, realizadas enquanto estava no corpo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. O que mais dói à alma não são os pecados evidentes, mas os pequenos atos de egoísmo disfarçado, as palavras ditas com falsa humildade, as boas ações feitas por vaidade, as promessas quebradas não por fraqueza, mas por desprezo. Ela vê os momentos em que o Espírito Santo a tocou e ela ignorou. Vê o rosto da criança que ela poderia ter ajudado. Vê a oportunidade de perdoar que preferiu adiar. Vê o tempo perdido com distrações, enquanto almas ao redor morriam de fome espiritual. Cada escolha ganha peso. Cada segundo da vida é avaliado não com ira, mas com justiça. E a justiça de Deus não se mede por regras humanas. Ela se mede pelo amor que foi dado e o que foi negado. Como diz o Salmo, o Senhor conhece os pensamentos dos homens e sabe que são vãos. Livro dos Salmos, capítulo 93, versículo 11. Jesus não fala, mas seu olhar diz tudo. A alma sabe que ele conhece cada sombra, mas também sabe que ele não quer destruí-la, ele quer redimi-la. E então surge outra presença, não visível, mas real, o advogado. Jesus é juiz, mas é também o Cordeiro, aquele que morreu por amor, aquele que derramou sangue para que a alma tivesse chance. A alma sente, não ouve, que ele intercede. Não com palavras de tribunal, mas com o peso do próprio sacrifício. Como se dissesse ao Pai, por esta alma, eu fui até a cruz. E o Pai silencia, não por dúvida, mas por reverência ao Filho. O julgamento não é uma condenação automática. É uma resposta divina à resposta humana. Se a alma buscou Deus, se teve arrependimento, se lutou contra o mal mesmo em quedas, ela é envolvida por uma esperança suave. Mas se rejeitou, zombou, negou, mesmo diante de tantas oportunidades, o próprio silêncio da alma se transforma em sentença. E então, antes da decisão final, Jesus pergunta, sem mover os lábios, mas com toda a intensidade do universo, o que você fez com o amor que eu te dei? Essa pergunta arde mais que 1000 castigos. Ela é o espelho do destino, a última chance de verdade. E a resposta, que nasce da própria alma, decidirá o que vem a seguir. Não há som, não há voz, mas o que acontece agora entre Jesus e a alma fala mais alto que qualquer palavra já dita na terra. O julgamento já foi realizado. Mas antes da alma receber seu destino, ela é confrontada com algo ainda mais profundo. O olhar de Cristo que revela o que ela poderia ter sido. Jesus não a acusa, ele simplesmente mostra, como quem acende uma chama dentro da consciência, como quem segura um espelho diante do coração. E esse espelho não reflete apenas o passado, ele mostra o que a alma foi chamada a ser e não foi. Mostra as sementes que Deus plantou e ela não regou, os dons que escondeu por medo, os afetos que contaminou com orgulho, às vezes em que preferiu a indiferença ao risco de amar. A alma começa a ver cenas, algumas parecem triviais, um bom dia que não deu, uma oração que interrompeu, uma esmola que negou, mas, à luz de Cristo,
Ela percebe o valor eterno dessas pequenas escolhas. Jesus mostra, por exemplo, o rosto da mulher que ela ignorou no metrô, o vizinho solitário que ela nunca visitou, a confissão que adiou por vaidade, o momento de silêncio que podia ser oração, mas virou distração. A alma sente vergonha e, ao mesmo tempo, uma tristeza doce que a atravessa como lâmina, porque agora ela sabe, nenhum ato é pequeno demais para Deus. Como está escrito, eu sou aquele que examina os rins e os corações e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Mas então, algo muda. A alma vê também o bem, e é aí que ela chora de verdade. Jesus mostra aquele gesto feito com amor escondido. O pão dividido em segredo, a lágrima enxugada sem plateia, a paciência diante de um parente difícil, a fidelidade silenciosa ao cônjuge doente, a luta constante contra um vício, feita no escuro, com joelhos dobrados. A alma percebe que cada pequeno sim foi anotado no céu e que mesmo quando ninguém viu, Deus viu. Ela vê o dia em que rezou o terço enquanto lavava roupa, a noite em que preferiu perdoar do que dormir com raiva, o momento em que escolheu a verdade, mesmo que isso custasse amigos. Tudo isso conta, tudo isso permanece. Jesus então mostra algo ainda mais profundo. Os momentos em que ela foi sustentada sem saber, as orações que alguém fez por ela, a missa em que foi citada no altar, o jejum oferecido por sua conversão, as lágrimas de uma mãe que a salvou de cair. A alma, agora, não apenas se arrepende, ela ama. Ama com gratidão, com dor, com desejo de reparar. Mas já não há mais tempo para agir, só para aceitar. E então, sem som, Jesus faz a pergunta que é mais forte que qualquer sentença. Você me quer, mesmo agora? A alma treme, sabe que não é digna, mas responde do único lugar que ainda lhe resta, do fundo da alma, onde o desejo é mais verdadeiro que o medo. E essa resposta, silenciosa, sincera, inteira, será a chave do seu destino, porque diante de Jesus, o que salva não é a perfeição, é o amor. Algumas almas diante de Jesus não suportam permanecer, não porque sejam expulsas, não porque o céu lhes seja negado por decreto, mas porque elas mesmas não suportam a presença da luz. A condenação eterna, ao contrário do que muitos pensam, não é uma punição imposta com violência. É uma consequência natural de uma vida que se afastou da luz, que se acostumou com a escuridão, que preferiu as próprias vontades ao amor. Elas olham para Jesus, mas não conseguem sustentar o olhar. Elas veem a verdade, mas preferem o engano. Elas reconhecem o amor, mas o sentem como fogo, não como consolo. Essas almas sentem-se estranhas, deslocadas, feridas, como alguém que passou a vida inteira num quarto escuro e de repente é posto sob a luz do meio-dia. A claridade não as mata, mas as revela. E aquilo que é revelado, elas não aceitam. O inferno não é o lugar de quem errou, é o destino de quem se recusa a ser perdoado, de quem rejeita até a última chance de arrependimento, de quem diante do olhar de Cristo grita por dentro: eu não quero estar contigo. E Deus, que jamais força a liberdade, apenas permite que a alma siga para onde ela própria escolheu. Como está escrito: afasta-te de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o demônio e seus anjos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, versículo 41. Esse afasta-te não é gritado com raiva, não é vingança. É o eco da própria alma. É o grito de uma vida inteira vivida longe de Deus. É o fechamento final da porta que ela mesma empurrou por dentro. Essas almas se condenam sozinhas. São como sementes que recusaram germinar, como árvores que negaram a água, como lâmpadas que rejeitaram a eletricidade.
Deus não as joga no inferno, elas se encaminham para lá com os próprios pés espirituais, levando nas mãos o peso das escolhas que não quiseram mudar. E o mais terrível, essas almas sabem que Deus é real. Sabem que poderiam ter sido salvas. Sabem que o amor era oferecido, mas não o quiseram. É essa consciência que constitui o fogo. Não o calor físico, mas a angústia espiritual. O remorso que não liberta. A saudade de algo que se recusaram a amar. A dor de saber que nunca mais verão o rosto que as criou. O inferno é ausência. Ausência de luz, ausência de paz, ausência de esperança. Mas acima de tudo, a ausência de Deus. E isso, para uma alma, é insuportável. Não porque Deus a persegue, mas porque a alma foi feita para Ele. E sem Ele, ela se torna oca, errante, eternamente em queda. Há relatos de santos que viram visões do inferno. Santa Teresa de Ávila, Santa Faustina, o próprio São João Bosco. Todos disseram que a dor mais profunda do inferno não era o fogo, mas o abandono, o saber-se separado para sempre do amor. A alma que se condena não é punida. Ela é revelada. E na revelação, escolhe fugir. Ela olha para o amor e diz, não te quero. E o amor respeita. Nem toda alma que permanece diante de Jesus está pronta para o paraíso. Algumas não fogem da luz, não se condenam, mas também não suportariam ainda o abraço de Deus, porque mesmo salvas, ainda carregam em si as marcas do pecado. Essas almas não estão perdidas, mas estão inacabadas, como casas erguidas com pressa, como cântaros que contêm água, mas ainda têm rachaduras. Elas amam a Deus, sinceramente, mas sabem que não o amaram como deviam. Sabem que se distraíram, que desperdiçaram graças, que fizeram o bem com pressa e o mal com preguiça. Sabem que precisam ser purificadas. E é então que são conduzidas, não por anjos armados, mas pela própria necessidade interior, a um estado de purgação. Um lugar onde não há relógio, mas há sede. Onde não há condenação, mas há dor. Onde não há ausência de Deus, mas sim a distância que ainda existe entre o coração ferido e o amor perfeito. Ali, tudo arde, mas não como castigo, arde como cura. Como diz a Escritura, se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo. Ele, porém, será salvo, mas como que através do fogo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. O purgatório não é prisão, é hospital. Mas um hospital onde a alma não toma remédios, ela é tocada diretamente pela luz do amor, e isso a consome como brasa viva. Santa Catarina de Gênova, que teve visões profundas sobre o purgatório, dizia que a alma se atira no fogo purificador com mais alegria do que um moribundo se atira num leito de repouso. Porque a alma deseja ser purificada. Ela quer ser digna do abraço eterno. Ela já viu o rosto de Deus e agora não pode mais viver sem Ele. No purgatório, cada lembrança mal resolvida é iluminada. Cada mágoa não perdoada, cada vaidade escondida, cada momento que podia ser santo e não foi. Mas também há paz, uma paz dolorida, como a de quem sabe que está no caminho certo, ainda que demorado. As almas do purgatório sofrem, mas esperam, e essa espera as molda. Elas não podem mais merecer, não podem mais fazer boas obras, não podem mais orar por si mesmas, mas podem ser ajudadas, e é aqui que entramos. As orações dos vivos chegam até o purgatório como chuva sobre brasas. Cada missa oferecida, cada rosário rezado, cada penitência assumida por caridade, é como um alívio, como um sopro de misericórdia. Como está escrito, é coisa santa e salutar rezar pelos mortos para que sejam livres de seus pecados. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Imagine o impacto eterno de uma Ave Maria dita com fé.
de uma vela acesa com intenção pura, de um jejum oferecido em silêncio. Há almas que, depois de anos de purificação, são libertas por um simples gesto de amor vindo da terra. E quando essas almas entram no céu, não se esquecem. Elas se tornam intercessoras. Guardam em seu novo coração glorificado o nome daqueles que as ajudaram. E um dia, quando for a nossa hora, serão elas a esperar por nós. Algumas almas, ao deixarem o corpo, não tremem, não se escondem, não resistem. Elas se lançam à luz de Cristo como quem reconhece o próprio lar. Não há hesitação, não há sombra, não há dívida a pagar. Essas almas não são perfeitas, mas são inteiras. Viveram de forma entregue, humilde, escondida do mundo e exposta diante de Deus. Cada gesto, cada escolha, cada renúncia feita por amor as preparou, dia após dia, para esse instante eterno. São almas que disseram sim muitas vezes, não apenas com os lábios, mas com os atos. Sim ao dever, sim à fidelidade, sim à dor oferecida, sim ao silêncio, sim ao perdão, sim ao amor de Deus, mesmo quando tudo parecia escuro. Elas não negaram o Cristo nas pequenas provas da vida. E agora, diante dele, são reconhecidas. Jesus olha para essas almas com um amor tão intenso que parece consumir o tempo. Não há julgamento detalhado. Não há espera. Há apenas um gesto, um sorriso, uma palavra que ecoa pela eternidade. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 43. É o instante da recompensa, o abraço que não termina, a promessa cumprida. Essas almas entram no céu como quem retorna ao ventre da luz e são recebidas com festa. Como diz o Evangelho, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 7. Mas aqui é mais. Não é só o retorno do pecador, é a chegada do justo que perseverou. São almas como a daquela mãe que criou os filhos na fé, mesmo em meio à pobreza. Do sacerdote que viveu no altar e morreu em silêncio, da avó que rezava o terço toda madrugada, do jovem que, mesmo na tentação, escolheu a castidade, do operário que oferecia seu suor a Deus a cada martelada. São os santos anônimos, as colunas escondidas da igreja, as almas fiéis nas pequenas coisas. Como está escrito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Ao entrarem no céu, essas almas são envolvidas por uma alegria que não se explica, música sem som, luz sem sombra, paz sem interrupção. Elas veem o que os olhos da carne nunca puderam ver, a glória de Deus sem véus, a majestade do Cordeiro, a beleza infinita da Trindade. A Mãe de Deus acolhendo com sorriso eterno os que disseram sim como ela. Não há saudade, pois tudo está presente. Não há tempo, pois tudo é agora. Não há distância, pois tudo é comunhão. E o mais belo, essas almas não esquecem. Elas intercedem, elas amam, elas esperam. O céu não é passividade, é missão plena. E essas almas continuam sua vocação de amar, agora sem limites. Quando uma alma entra no céu diretamente, a eternidade inteira se curva em adoração. Não por mérito próprio, mas pela graça de Deus que foi acolhida com fidelidade. E nesse instante, tudo o que ela viveu, cada lágrima, cada renúncia, cada oração cansada, cada sofrimento escondido, tudo valeu a pena. A alma já partiu, o corpo foi velado, as flores murcharam, as vozes se calaram, mas o destino eterno ainda pode ser tocado. É aqui que entra um dos maiores mistérios do amor cristão, a intercessão dos vivos pelos mortos. Muita gente acredita que depois da morte nada mais pode ser feito, mas a fé católica
enraizada na Escritura e na tradição, revela o contrário. Para as almas que morreram em estado de graça, mas ainda precisam de purificação, as orações dos que ficaram podem mudar tudo. Não é caridade simbólica, é intervenção real. Como está escrito, é coisa santa e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Segundo o livro dos Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Cada missa oferecida, cada terço rezado com fé, cada jejum silencioso, cada indulgência aplicada, cada gesto de sacrifício escondido, é como um rio de misericórdia derramado sobre as almas do purgatório. Imagine isso. Uma alma, há décadas em purificação, exausta de saudade de Deus, e de repente, uma criança reza um Ave Maria em sua intenção. Um desconhecido acende uma vela com o nome dela. Um sacerdote celebra uma missa por seu descanso. E naquele instante, a dor da purificação se suaviza. A luz se intensifica, a alma avança. Quantas almas, esquecidas até pelos parentes, são libertadas pelas orações de estranhos? Quantas mães salvam seus filhos mortos espiritualmente? Quantos filhos libertam os pais com novenas silenciosas? Santa Gertrudes dizia que uma só oração, feita com amor e confiança, podia libertar 1000 almas do purgatório. E os santos, aqueles que hoje estão no céu, agradecem eternamente a cada gesto que os aproximou da glória. Mas há também outra realidade. Os vivos, ao rezarem pelos mortos, transformam a si mesmos. Porque orar por quem já não pode retribuir é o ato mais puro de caridade. É amar sem retorno. É perdoar o passado. É reconhecer que a morte não é fim, é passagem. E mais, as almas libertadas se tornam intercessoras. Elas, uma vez no céu, não nos esquecem. Tornam-se advogadas poderosas, anjos da guarda com nome e rosto, vigias silenciosos da nossa eternidade. Há famílias inteiras que foram salvas por um só avô, que após ser libertado pelas orações dos netos, passou a interceder incansavelmente por eles diante de Deus. Mas, e aqueles que estão no inferno? Para eles já não há mais caminho de retorno. As orações não os retiram de lá, mas podem nos proteger de seguir o mesmo caminho. Cada vez que rezamos pelos mortos, somos lembrados da nossa própria finitude. Cada vez que oferecemos um sacrifício por alguém que partiu, afinamos nossa alma com o eterno. É um gesto que atravessa gerações, que une o céu, a terra e o purgatório, que tece a comunhão dos santos. Quando você acende uma vela, quando você oferece uma missa, quando você reza um rosário, mesmo cansado, por alguém que já não está entre nós, você está participando da mais poderosa aliança da Igreja. E um dia, quando chegar a sua hora, serão essas almas libertadas por você que virão ao seu encontro. Com um sorriso eterno, elas dirão: agora é minha vez de te acompanhar. O que é o céu? Não é apenas um lugar. Não é um cenário de nuvens brancas e harpas douradas. O céu é mais. O céu é o abraço definitivo de Deus. É quando a alma deixa de desejar, porque tudo o que sempre desejou se cumpre, sem falta, sem demora, sem fim. No céu não há relógios, não há sombra de espera, não há cansaço. A alma, ao entrar, não sente alegria, ela se torna alegria. Como se fosse tomada por uma luz que não vem de fora, mas nasce dentro, pela união plena com aquele que é o amor. Como está escrito: o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e o coração do homem não imaginou, tudo isso Deus preparou para os que o amam. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O céu é mais do que recompensa, é filiação plena. É quando Deus olha para a alma e diz: agora tu és toda minha e eu sou todo teu. E a alma responde, não com palavras, mas com eternidade. São João, no Apocalipse, viu uma cidade santa, onde não havia mais noite, nem lágrimas, nem dor, porque o Cordeiro era sua lâmpada, e a presença de Deus
sua casa. No céu não há ausência. Todos os que amamos, se salvos, estão lá, transfigurados, glorificados. A criança que perdemos, o pai que partiu sem aviso, o amigo que morreu na fé, todos se tornam eternos e ao mesmo tempo novos. Os santos, antes lendas em nossos ouvidos, tornam-se irmãos em nosso convívio. São Francisco sorri. Santa Teresinha dança com flores invisíveis. Santo Agostinho canta salmos, como quem respira luz. E a Mãe de Deus, a Virgem Maria, ela se aproxima como quem já nos conhece, nos chama pelo nome, nos beija a fronte e nos apresenta ao Cordeiro. No céu, cada sentido é purificado. A visão não apenas enxerga, ela contempla. O tato não apenas toca, ele penetra a presença. O olfato sente perfumes que jamais existiram na terra. A audição escuta uma música sem melodia, mas que preenche cada parte da alma. Tudo é novo, tudo é pleno, tudo é Deus. E paradoxalmente, mesmo na eternidade, o céu não será completo até que todos cheguem. As almas salvas ainda olham para a terra, ainda intercedem, ainda esperam. O céu só será plenitude absoluta quando o último dos filhos for reencontrado. Por isso, mesmo na glória, os salvos rezam, os santos agem, a eternidade vibra. A alma que entra no céu direto vive a visão beatífica. Ela vê Deus como Ele é. Como está escrito, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 8. E quem vê Deus não deseja mais nada, porque o paraíso não é um prêmio, é o reencontro com o sentido da existência. Cada lágrima que você chorou, cada dor que você ofereceu, cada gesto de amor que ninguém viu, tudo será transfigurado. Você verá, você entenderá, você amará como nunca amou. E tudo o que parecia confuso nesta vida se tornará claro como o sol do meio-dia. No céu não haverá mais saudade, porque tudo o que importa estará presente em Deus, com Deus, por Deus e para sempre. Agora, e você? Se neste exato instante o teu coração parasse de bater, se o ar fugisse dos teus pulmões, se os teus olhos se fechassem pela última vez, o que Jesus veria na tua alma? Não o que você mostrou nas redes sociais, não os prêmios, os aplausos, os títulos, mas o que viveu no silêncio, no oculto, no íntimo. Você suportaria a luz ou se esconderia? A eternidade não é um conceito religioso, é uma realidade concreta, imediata, invisível, mas inevitável. Vivemos como se o amanhã fosse garantido, mas o amanhã não é nosso. O tempo que você está usando agora para assistir a este vídeo é tempo de salvação. Não haverá ensaio, não haverá segunda chance. A alma será julgada pelo amor, e isso não pode ser disfarçado. Como está escrito, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Não é pela quantidade de orações que você será salvo, mas pela sinceridade com que buscou Deus, pela forma como amou os outros, pelo quanto se deixou ser moldado. Você pode ter rezado muito e ainda assim ter um coração endurecido, ou pode ter sido frágil, inconstante, mas mesmo assim ter sido fiel, porque o céu não se conquista, ele se recebe, de joelhos, em estado de graça, com o coração em Deus. Então, como está a tua alma agora? Você tem rancores não resolvidos? Tem feridas escondidas? Tem promessas que nunca cumpriu? Tem sacramentos que abandonou? Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de preparar o teu julgamento. Confesse-se, ame, repare, reze por quem já partiu, peça perdão, abrace sua cruz e diga a Jesus, mesmo que em lágrimas,
Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23, versículo 42. Porque quando tua alma deixar o corpo, não haverá mais vozes externas, só você e Deus, e Ele olhará nos teus olhos espirituais e perguntará: o que você fez com o amor que eu te dei? E tua resposta já começou. Inscreva-se no canal Histórias do Sagrado, ative o sininho. Deixe nos comentários o que você espera que Jesus veja na tua alma. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama antes que seja tarde. A eternidade já está em movimento. E a tua resposta começa agora.